E orado por aquele lugar, jejuado, gemido diante de Deus. E assim eu tenho visto quantas situações de necessidades assim, que têm se apresentado naquele lugar. Pessoas com câncer, uma meia dúzia. Assim, tudo em volta, assim, onde a gente está. Uma vizinha, na rua mesmo, umas 3. Nós temos orado por essas pessoas, todo dia, constantemente. Eu tenho visto assim a mudança. Nós não vimos a cura ainda dessa pessoa, mas nós já vimos a pessoa ela diferente de como ela chegou naquele lugar. Pessoas desejando visitas. A gente está fazendo uma agenda lá assim. Eu creio que daqui uns dias eu tenho que visitar domingo, feriado, novo. Mas glória a Deus, porque sabe por quê, amados? O reino de Deus depende de pessoas. E o que eu quero falar nessa noite, eu quero mexer um pouquinho no seu coração nessa noite, porque essa palavra eu ministrei lá no grupo na quinta-feira retrasada. E Deus falou muito no meu coração em relação a isso que eu vou falar nessa noite. Então eu gostaria muito que você se ligasse aqui nisso agora, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai tocar você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai gerar no teu coração um desejo de uma mudança, de uma transformação profunda. Sabe por quê, amados? A igreja não pode ser feita de pessoas comuns. A igreja tem que ser feita de pessoas simples, mas comum não. Comum é a pessoa que ela se contenta com qualquer coisa. É a pessoa que ela se acomoda. Mas a pessoa simples, quando ela se coloca no nome de Deus, ela se torna ousada, entregue, e aonde ela faz a diferença. Eu creio que essa noite é uma noite onde Deus vai tirar você de uma vida comum, de um conformismo, de uma situação paralisante, onde você olha para tudo que você vê dificuldade, tudo que você vê impedimento, tudo te aborrece, tudo te irrita, e você deixa de ser produtivo. E é interessante que quando eu comecei a pensar nisso, eu vi como Jesus ele veio este mundo de uma forma tão simples. E eu estava na sexta-feira dando fundamentos com o Rafael, e a gente estava olhando, vendo assim no Salmo 33 a forma. Eu gostaria que nós abríssemos. Vamos abrir. Abra comigo. Quero iniciar essa mensagem com esse texto, porque eu falei isso também aqui na reunião de obreiros nessa manhã. Salmo 33, 6, 7, 8 e 9. Olha aqui, amados. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vales. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Nós estamos falando aqui de um Deus onisciente, um Deus onipresente, onipotente, um Deus que pode todas as coisas, inclusive mudar o teu conceito de vida, o teu achismo, aquilo que você pensa. Deus quer nessa noite, Ele quer tocar, transformar a sua mente, mudar o seu comportamento. E nós estamos precisando, eu creio que esses são os dias onde Deus quer movimentar a sua igreja, o seu corpo local, a sua igreja universal, porque há tantas situações. A Bíblia diz que a seara é muito grande, mas muito grande, mas pouco são os seus trabalhadores. Porque um trabalhador que não é comum, porque a pessoa comum, ela faz o necessário.
Mas a pessoa simples e ousada em Deus, ela vai além. Quem quer ir além? Eu quero ir muito mais além. Eu quero sair. Eu quero entrar nesse profundo, nessa forma como Deus pensa, como Ele age. Olha, Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Ele ordenou e tudo passou a existir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está aqui nesse mundo à deriva. Deus criou você, formou você, trouxe você à existência pelo propósito. Há um propósito de Deus na sua vida, em cada um aqui. Agora, volta comigo aí, pega a sua Bíblia, nós vamos abrir 1 Samuel. Eu quero falar aqui sobre Ana. Eu usei alguns textos aqui de manhã, eu só vou fazer menção, não vou abrir ele, mas eu fiz menção de várias coisas, eu vou citar aqui durante a pregação. Mas olha aqui, 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 3. No versículo 2, diz assim: este homem, chamado Elcana, subia, tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes. Olha, presta atenção, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções, deste a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival, versículo 6, provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mão. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada um que está aqui. Deus, que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um. Amém. Senhor, leva mesmo cativo em obediência a tua palavra, a nossa mente. Nós repreendemos toda qualquer distração, Senhor, repreendemos toda mente vaga, Senhor, crítica, em nome de Jesus, toda irritação. Eu oro agora e declaro a bênção do Senhor sobre este lugar, Pai. Toda e qualquer investida do diabo, seja em forma de setas, ataques, nós repreendemos agora, nós paralisamos todo o poder do inferno neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, isso é uma coisa para você. Às vezes você mas nós temos que orar, repreender, o cara jamais pode ficar na igreja. Não pensa que o diabo dá mal para você, não. Então o que está acontecendo aqui? Acontece aqui a história de Elcana. Ele tinha duas mulheres, uma chamava Penina e outra chamava Ana. Penina quer dizer rubi, aparece. Ana quer dizer graça. Então, o que está acontecendo aqui? Essa mulher aqui, ela tinha filhos, Deus abençoou ela com muitos filhos, mas a Ana, ela não tinha filhos. Ana quer dizer graça, significa graça. Mas toda vez que Ana ia para o templo para adorar, para buscar Deus, a Bíblia diz que a sua rival, ela a irritava. Quem já sentiu assim meio irritado na igreja? Você olha para uma pessoa, só de olhar para a pessoa já fica irritado. Você é um crente comum, você precisa mudar de atitude. Sabe por quê? A Bíblia está dizendo que mesmo debaixo de choro, de angústia, ela ia no templo adorar e louvar o Senhor. Tem muito crente, muitas pessoas que hoje estão numa vida comum, infrutífera na igreja. Sabe por quê? Porque começam a olhar com os olhos naturais. Ana, ela não se esqueceu da sua promessa. A mulher podia, inclusive no versículo 8, a Bíblia diz, olha que o marido disse para ela assim: olha, mas por que você chora tanto? Por que você não come? E por que você está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
marido ela já tinha, naquele filho. E aqui ela continuou ali na sua vida, buscando a Deus, mesmo debaixo de uma situação que a irritava, ela ia. E tem mais, olha aqui o capítulo 2, versículo 22. Olha aqui. Capítulo 2. Olha, eu falei aqui de duas pessoas que eram filhos de Eli, Ofni, né? E o outro aqui. Olha, era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Olha, Ana, ela tinha dois motivos aqui para não ir para a igreja, para não estar no templo. Ela tinha motivos para não adorar o Senhor, porque primeiro ela tinha uma rival que a irritava porque ela era estéril. Mas a Bíblia diz também que quando chegava lá, ela via aquelas situações que havia na igreja, mas nem por um momento ela deixou de louvar, de adorar, de buscar o Senhor, de entrar na presença de Deus, de fazer a diferença. Eu quero dizer uma coisa para você, amado: a persistência de Ana, a forma como Ana confiou em Deus. A história de Israel é uma antes de Samuel e depois de Samuel. Eu quero perguntar para você, hoje, na sua vida, como você tem lidado com as situações que envolvem a sua vida? Elas apenas te irritam, provocam mal-estar em você, ou elas estão na sua vida porque Deus quer fazer a diferença na sua vida? Amados, nós precisamos colocar na nossa vida, nós precisamos tomar uma decisão, porque os dias são maus, as situações elas virão sobre as nossas vidas como um desafio, situações que certamente elas vão tocar em você, situações que certamente vão te irritar, ou essas situações elas vão fazer de você um crente comum, que não vai glória. Eu pergunto para você: Ana estava aqui sem filhos, Penina estava cheia de filhos. Aonde está na Bíblia Penina e seus filhos? E aonde está Ana e Samuel? Pessoas comuns geram pessoas comuns. Pessoas comuns são pessoas que não têm compromisso. Pessoas simples, elas aceitam os desafios, porque elas sabem a quem elas servem. E Ana, na sua simplicidade, na sua vida, ela entendia que Deus ia lhe dar um filho, e ela gerou isso no seu coração. Há muitas pessoas hoje que não estão gerando nada em suas vidas, porque se tornaram crentes comuns. Os desafios, as circunstâncias irritaram tantas pessoas. E estou falando aqui de crente, amados, que hoje são pessoas sufocadas, são pessoas improdutivas, não fazem nada, só criticam, né? Esperam uma atitude do outro para irritar o outro, para falar: mas você viu o que? Você prestou atenção naquilo que ele falou? Você viu aquilo lá? Você viu? Mas ele mesmo não produz nada, não é produtivo na sua casa, não é produtivo na igreja, não é produtivo no seu trabalho, não influencia ninguém. Aliás, é o contrário, né? Tem muitos crentes hoje que saem do trabalho, dão mau testemunho, amaldiçoam a sua empresa que trabalha. Isso é uma coisa para você: o patrão é necessário para você, meu querido. Se você amaldiçoar ele, você está frito. Sabe por quê? A firma vai falir e você vai ficar desempregado. Isso é crente comum. Entende? Não, você tem que chegar na sua empresa, abençoar. Você tem que chegar na sua igreja, você tem que abençoar. Você tem que orar para o teu irmão e abençoar. Isso é vida com Deus. E aqui você não vê nem por um momento essa mulher aqui revidar qualquer ataque, qualquer situação que vinha da sua rival. E aliás, né, na igreja não pode ter revanchismo, já é um erro. Se você cria revanchismo na igreja, você se tornou mais um comum. Porque o que Deus ensina a sua igreja, para que haja filhos. Olha, eu falei aqui de quando Davi, a arca de Deus, está chegando de Jerusalém. Você voltar um pouco, você vai ver no capítulo de 1 Samuel,
de 2 Samuel, você vai ver quando Davi ele fica alegre, porque a arca de Deus, e aí a sua esposa Mical, filho de Saul, ela ficou observando a atitude de Davi, um adorador por excelência. E o que ela faz? Ela despreza no seu coração a atitude do rei Davi. E o que aconteceu com ela? Ficou estéril. Deixa eu dizer para você, a igreja está entrando no estado de letargia, sendo comum, e vai ficar estéril se nós não abrirmos nossos olhos, se não buscarmos a presença de Deus, não amar a Deus, não abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos. Nós vamos nos tornar uma igreja comum, como qualquer outra, né? Mas isso não vai acontecer comigo e com você. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus para essa igreja é que ela realmente cresça nos dons, no que tem acontecido conosco aqui nas terças-feiras. Nós temos buscado o Espírito Santo, nós temos entrado em Deus em ousadia, porque nós não nos conformamos em nos tornar crentes comuns, crentes que não produzem, crentes que não buscam isso, querido, como Ana. A Bíblia diz, está dizendo que Ana, de ano em ano ela subia, eu não sei quantos anos aqui, mas por muitos anos essa mulher, ela enfrentou situações, dificuldades. Quanto tempo você está enfrentando a sua dificuldade? Essa dificuldade já te irritou? Ela já te paralisou? Né? Então, está na hora de você reagir contra ela. Amados, nós estamos vendo situações hoje, infelizmente, pessoas se tornando comum. Quer ver uma coisa? O casamento se tornou tão comum. É comum hoje. Hoje eu fiquei sabendo de um casal que, amados, dentro da igreja, fortalecido, fiquei sabendo que o casamento acabou. Está se tornando comum. A frieza. Não há mais parceria, não há mais companheirismo. Não há mais. Há sim uma avalanche de críticas, de reações negativas, um pelo outro. É os filhos tratando os pais de forma comum. Olha, a esterilidade de Mical, ela não entendeu o que estava acontecendo por trás da atitude que Davi tinha. Deixa eu dizer uma coisa para você: as pessoas comuns, elas não veem bem dos seus próprios olhos naturais. Nós precisamos começar a olhar com os olhos de Deus. Não exerça uma crítica antes de você conhecer profundamente a vida da pessoa, a forma como a pessoa é. Porque, amados, nós vamos entrar num ciclo aonde, se nós não entrarmos verdadeiramente na presença de Deus, essas situações elas vão nos afetar, elas vão levar a gente nesse estado e nos tornar crentes comuns. Eu venho para a igreja, eu sei, eu ergo as mãos, eu adoro, mas não há uma mudança, uma transformação, não há algo que mexe com o coração da pessoa que é comum. Ela vem, ela recebe, ela vai embora, ela guarda aquilo dentro da sua caixinha, no seu coração. A pessoa comum, ela não pratica aquilo que recebe, ela não desenvolve, ela se torna uma pessoa, né, para ela tudo gira em volta dela. Olha aqui, a Bíblia diz que Penina, ela gerou os filhos para si mesma, enquanto Ana, quando ela ia no templo, ela dizia: Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolverei, eu consagrarei ele ao Senhor. Sabe, irmãos, o que nós precisamos para sair dessa vida comum é uma consagração. É você se consagrar no altar. E você vê a história de Samuel, a vida de Samuel. Tanto é que Deus traz sobre ele uma unção que ele começa a profetizar, liberar sobre a vida daquele homem que estava lá, Eli, o sacerdote dos seus filhos. Que Deus confiou a eles ali o tempo, e eles se tornaram comuns pelas suas práticas. Você não pode, você não deve
Você não deve aceitar uma vida comum. A Bíblia fala que, lá Ezequiel fala do rio de Deus, que o profeta diz que ele começa a entrar nas águas, né? E começa a ver água pelo tornozelo, pelo joelho, pelas canelas, nos lombos, e de repente ele entra, mergulha no rio de Deus. Isso é deixar de ser comum. É quando você entra em Deus, você mergulha em Deus, e você sabe que Deus vai dirigir a tua vida. Então nós precisamos voltar a entender que esse Deus é um Deus. Olha, eu escrevi aqui: pessoas comuns geram pessoas comuns. Se você entrar por essa porta e continuar sendo aquilo que você sempre foi, algo é errado com você. Você precisa buscar Deus como anjo. Você precisa entrar no templo e ali dobrar o seu joelho e buscar a Deus. Deus quer tocar em você, Deus quer uma mudança, né? Deus quer que você saia dessa anonimato que você está vivendo, porque a pessoa comum ela não tem expressão, ela não tem fruto, e a igreja nesses dias precisa sair disso. Precisa. Eu digo para você, quais são os seus compromissos com Deus nesses dias? Ana tinha um compromisso. A Bíblia diz que ano em ano ela subia, ela ia no templo e ela adorava a Deus, ela buscava a Deus, ela chorava, ela entendia que aquilo que Deus poderia mudar a história dela. E eu quero dizer para você, o que você tem feito hoje tem mudado a tua história, tem mudado a tua vida, ou você, pelas situações, pelas circunstâncias, você se tornou apenas um crente comum? Olha comigo aqui, olha lá em Esther, abre lá em Esther. Eu vou dar um exemplo para você de uma mulher que fez toda a diferença, certamente a vida dela. Uma das pessoas que eu vi que fez toda a diferença, capítulo 5, capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15 de Esther. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai ajunta todos os judeus que se acharem em Susana, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Queridos, olha aqui a história dessa mulher. A Bíblia, não sei se você já leu esse livro, mas aqui essa mulher, Esther, era uma pessoa qualquer, uma judia, uma mulher que vivia lá no seu dia a dia, né? Mas por umas circunstâncias, por uma desobediência da rainha que vivia com o rei, ela desobedece e o rei resolve tirar o reinado da rainha, e ele promove lá um concurso, né? E aí Esther, ela é promovida a rainha. Ela sai do quê? De uma vida comum e vai habitar no palácio como rainha. Mas em dado momento há um levante contra os judeus ali da época, e Mordecai, que era o seu tio, lança sobre ela um desafio e diz assim para ela: olha, nós estamos correndo risco de vida. E ela, então ela promove aqui o jejum, porque a rainha não poderia entrar na presença do rei sem que ela fosse chamada. Mas já tinha passado muito tempo aqui e o rei não tinha chamado ela. E ela então fala para o seu tio: olha, põe o povo para jejuar, porque eu vou entrar. Uma pessoa simples e ousada, que não temeu perder a própria vida em favor do outro. Eu quero dizer para você: quanto tempo você tem gastado com a sua vida e não se preocupado com aquilo que está do outro lado?
Quanto tempo você parou por um minuto para olhar para alguém, se interessar com essa pessoa, orar por ela, abençoar e olhar a necessidade dela? Esther, ela vai sabendo da necessidade, do risco de vida que havia dentro do povo, porque havia uma sentença contra o judeu. Ela vai lá e ela diz: eu vou entrar na presença do rei, e ali eu vou clamar pelas nossas vidas, e Deus vai nos libertar. E ela entra, e a Bíblia diz que no momento que ela entra, ela é aceita, porque o rei pega o seu cetro de ouro, estende em direção a ela, e ela tem permissão para ir até o trono. Deixa eu dizer para você, amado, esses são os dias que o verdadeiro Deus está estendendo esse cetro de justiça em direção à sua igreja, para tocar no nosso coração, mudar o nosso comportamento, né? Para que a igreja deixe de ser uma igreja comum, mas uma igreja ousada, uma igreja que entra na presença de Deus, que faz diferença na presença de Deus. É isso. Não ficar por fora, né? Permeando, visando o arraial. Não, Deus quer algo muito mais de você. Deus quer muito mais de mim. Deus quer muito mais de nós como pastores. Deus quer muito mais de você que é diácono, obreiro. Deus quer muito mais da sua igreja. Só que nós precisamos reagir. É o momento da igreja reagir. Agora, queridos, essa mulher aqui, ela poderia dizer: olha, eu não vou entrar, eu não vou colocar minha vida em risco. A pessoa comum, ela não se envolve com a vida do outro. Pode notar isso. Escuta o que eu estou te dizendo. Pessoas comuns, ela não se envolve com o problema do outro. Sabe por quê? Porque vai ser problema para ela. Ela vai ter que ajudar. E a pessoa comum não tem disposição para ajudar o outro. É isso. É isso. É isso que eu quero que você saiba. Que nós precisamos se envolver. O reino de Deus é feito de pessoas. Se você não ama pessoas, você não tem como sair de ser pessoa comum. Porque Deus está nos chamando para viver em pessoas, viver no reino. É isso. Essa mulher aqui, ela teve uma iniciativa. Lógico que ela não foi. Você não deve, eu não devo tomar decisões sozinho. Mas ela convoca todo o povo. Ela convoca todas as suas servas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está convocando a toda a sua igreja. Não é o velho. Não sou eu, porque eu sou o pastor, eu tenho que fazer. Tem muitas pessoas que acham que é o pastor que tem que fazer. Não é você que tem que fazer. É você que tem que dar bom testemunho. É você que tem que praticar o amor. É você que tem que praticar o perdão. É você que tem que amar. E nós também. Porque a igreja, esses dias, ela tem chamado para isso. Nós não podemos mais aceitar isso. Como Ana não aceitou. Mesmo irritada, Esther não aceitou que o teu povo fosse destruído e ela vivesse como rainha dentro do palácio. Não, ela colocou a sua vida em risco. Irmãos, pais comuns hoje estão vendo seus lares sendo destruídos e não mexem nele. Marido está vendo o seu casamento para o buraco, não mexe nele. Mulheres estão vendo o seu casamento acabar, não deixe de ser comum. Acha que é natural. É assim, isso não é, não. É o momento de nós, como igreja, reagirmos contra aquilo que o mundo está tentando colocar dentro da igreja, dentro do povo. Eu e você temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade ela será cobrada de cada um na medida de cada um. Ah, foi o outro, foi o outro. Ana nunca chegou diante de Deus: eu não tenho filhos, ela me irrita todo dia. Não, ela ia lá e chorava, ela buscava a presença de Deus, porque ela cria na promessa. Você crê na promessa que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para a sua igreja, para o seu trabalho? Você crê? Você crê? Irmãos, às vezes é muito duro de ouvir certas coisas, mas é necessário. É necessário. Porque nós não podemos mais achar que Deus ele vai levar tudo no banho-maria. Não é assim.
Vida de crente não é ficar no banho-maria. Aquece, esfria. Esfria, aquece. Você já comeu comida de banho-maria? Você vai ver se o céu certo, não é assim? Você chega lá meio-dia, o arroz está frio. Aí, 1h da tarde está quente de novo. Tem crente de banho-maria. É comum. É comum esfriar. É comum esquentar. É comum ficar morto. Não. Deus quer aquecer o teu coração nessa noite. Deus quer aquecer o meu coração nessa noite, para poder eu sair desse lugar. Eu lembrei que de algo que eu falei de manhã. Eu lembro que o pastor Gelson pegou uma mensagem há uns 3 anos atrás, eu acho. E essa mensagem, ele falava assim, ele perguntou assim para a igreja: o Espírito Santo, ele se sente confortado dentro do teu coração? Se você olhar para você mesmo, eu estou olhando para mim, você pode dizer que o Espírito Santo ele está confortável com você. Aquilo que você está fazendo, com a sua vida, com as suas coisas, o seu comportamento, o Espírito Santo ele está encaixado, ele está confortável, o Espírito Santo ele está relaxado, ele entende que você está gerando, está produzindo. Meu irmão, é algo que eu tenho que fazer. E nós precisamos, nesses dias, reagir seriamente, pagar o preço de ir para o templo, entrar na presença de Deus, buscar Deus, fazer diferença, ligar para alguém, se interessar em alguém, se interessar naquele que está doente e dizer para ele: eu vou lá na tua casa, eu vou orar com você, eu vou fazer diferença na sua vida. Olha, esses dias, eu não sei, tem uma irmã que pediu para mim visitar o pai dela, ela não é daqui, a Regiane, ela está aqui. Está aí, Regiane? Fica em pé, Regiane. E aí, como é que está o seu pai? Está indo? Eu estive lá, orando com ele, e em nome de Jesus eu creio, Deus vai fazer. Ela me procurou, pode sentar. E ela falou assim: olha, pastor, eu estou assim, nós estamos passando uma luta na nossa família, porque o pai dela está na UTI. Eu disse para ela: não, eu vou lá. Irmãos, nós precisamos dividir a dor dos nossos irmãos. Nós precisamos estar. Sabe o que acontece? Eu estou vendo hoje. Eu lembro que uma vez eu orei para algumas pessoas aqui, e Deus me deu uma visão, e eu até achei meio estranho, porque eu orava com as pessoas e via pessoas tão altas, umas árvores tão grandes, mas sem fruto. Ou quando tinha fruto, era inacessível. A igreja, ela está ficando inacessível. E eu lembro que quando eu orei por essa pessoa, eu lembro, Deus me mostrava assim, que a pessoa tem que se tornar uma árvore pequena, e ela dava muitos frutos, e até uma criança de 1 ano de idade, ela encolhia o fruto. Sabe, as pessoas elas se tornam tão grandes para si mesmas, que elas ficam inacessíveis. Ninguém consegue atingir. A pessoa não tem liberdade de chegar e abrir o coração. Enquanto se você pega uma árvore que ela é cheia de frutos, mas ela é acessível, uma criança vai lá e toma o fruto. Sabe o que nós precisamos hoje? É ser pequenos. Nós precisamos ser acessíveis. As pessoas têm que olhar em nós e ver que elas podem ter liberdade de chegar até nós. Aonde você senta no seu trabalho, a pessoa ela tem que ver que você é uma pessoa acessível. A simplicidade. Eu vejo, eu tenho vivido isso. Estou dizendo isso porque eu tenho vivido algumas coisas que Deus tem me dado privilégio. Às vezes eu vejo pessoas aqui que chegam aqui para pedir um alimento. Nós atendemos todas essas pessoas. Às vezes a gente percebe até que a pessoa está dando uma enroladinha, mas o que nós queremos? Queremos ser acessíveis a essas pessoas. Porque alguns vêm mesmo, às vezes na malandragem, mas outros vêm por necessidade. E quando você apresenta
aquele alimento, você se torna acessível à pessoa, você tem a oportunidade de orar, de abençoar. E aí você começa a ser humano. Você começa a gerar de você algo que é para Deus. Penina, ela foi com muitos filhos, mas miserável. Sabe por quê? Porque ela gerou filho para si mesma. Enquanto que Ana, na dor, no choro, ela gerou algo para Deus. Ela gerou algo para Deus. Eu quero que nessa noite você gere algo lá no teu profundo, algo que seja para as mãos de Deus, para que isso seja multiplicado. Eu vejo muitas pessoas aqui hoje, eu sinto isso no meu espírito. Muitas pessoas estão improdutivas, e Deus desejoso de usar você, usar a sua família, usar o teu potencial, o teu talento natural, né? O teu ministério, a tua vida, mas estão improdutivas, porque estão com o seu útero espiritual fechado, porque está irritado com aquilo, com isso. Irmão, nós temos que abrir mão do que nós somos, do que nós temos, como igreja, e levar isso ao coração de Deus. E dizer: Deus, gera algo em mim, gera algo profundo, gera algo profundo. Nós precisamos mergulhar nisso. Nós precisamos disso. Irmãos, a seara é muito grande. Eu não sei o que está ocupando o teu coração. Se você está ficando infrutífero, tem o celular tocando aí. É Deus ligando para você. Eu quero orar por você nessa noite. De repente você está passando um momento como esse. Você está estéril, espiritualmente falando. E Deus quer tocar no fundo do teu coração nessa noite. Tirar você disso, dessa vida comum que você está vivendo. Você levanta de manhã, acorda, lava o rosto, vai trabalhar, trabalha as suas 8 horas, volta para casa, janta, dorme, no outro dia você faz a mesma coisa, e você não muda isso. Eu creio que é o momento que Deus quer invadir o teu coração, fazer o teu coração bater mais forte em relação ao reino de Deus. Eu vejo muitas pessoas se tornando crentes comuns, porque estão mais preocupadas em si mesmas, querendo gerar algo para si mesmo, mas não tem a disposição de gerar para Deus. Vamos ficar em pé. A Bíblia diz que Ana, ela ia no templo, mesmo ouvindo coisas que ela não queria ouvir, mesmo sentindo coisas que ela não queria sentir. Olha, querido, feche seus olhos. Eu quero colocar algumas coisas dentro disso, para você pensar. Primeiramente, eu lembro, você sabe o texto lá, quando Jesus ele chega naquele poço de Samaria. Ali ele encontra com uma mulher que estava vivendo ali a sua vida comum, já tinha seus 5 casamentos, uma mulher já conformada com o que ela tinha passado. Mas quando ela chega diante daquele poço, ela encontra Jesus, e ali ela tem um diálogo com Jesus, e Jesus começa a falar do que ele poderia fazer na vida dela. Ele disse para ela: se você beber da água que eu tenho para te dar, rios vão fluir dentro de você. E
ela disse: aonde está? E Jesus ministra na vida daquela mulher. E a Bíblia diz que ela sai por toda a cidade, proclamando ali o reino de Deus, a pessoa de Jesus que ela tinha encontrado. E a Bíblia diz que toda a cidade vai até Jesus. É isso, amado. Só existe uma forma de eu e você, de nós, como igreja, como família, como indivíduo, como pessoa, deixar de sermos pessoas comuns para fazer a diferença. É quando esse rio invade o nosso coração. É a mesma coisa quando Jesus ele vai até a casa de Marta e Maria, porque a Bíblia diz que Lázaro já estava morto há 4 dias. E quando ele chega ali, as suas irmãs dizem: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. Aí Jesus disse: não, mas ele vai ressuscitar. Ela disse: não, eu sei que ele vai ressuscitar. Jesus disse: não, o que aconteceu é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. E ali Lázaro, lá dentro daquele túmulo, Jesus, ele dá uma ordem para que ele tirasse aquela pedra, e ele chama Lázaro para fora e diz: Lázaro, vem, vem. Sabe, amados, as pessoas comuns, elas estão desfalecidas, elas estão enfaixadas, elas estão morrendo. Mas é a noite onde o Espírito está dizendo: vem, vem, eu vou renovar a tua vida. Há muitas pessoas aqui que estão com seus ministérios parados, pessoas aqui dentro estão com suas vidas paralisadas, porque deixaram o comum da vida cercar o seu coração. Pessoas comuns, elas perdem o ânimo, elas não enfrentam as tempestades. Certa vez, Jesus caminhando sobre as águas, quando Pedro olha e vê, depois daquele susto, ele diz: Jesus, és tu, Senhor? Jesus diz: sou eu, me deixa ir hoje. Então vem. Sabe, amados, pessoas comuns, elas não andam sobre as águas, elas deixam que as águas sufoquem elas, que o medo, que a insegurança, que a incerteza. E eu quero dizer para você: a tua vida não acabou, o teu ministério não acabou. Há algo para você nessa noite, há algo que você precisa entender no teu coração nessa noite. De repente você foi criticado, de repente você foi mal entendido, e você está deixando que essas situações te tornem pessoa comum. Mas o Espírito Santo diz para mim nessa noite, aqui neste lugar, que Deus não criou você para viver uma vida comum. Não. Deus quer usar você com toda a sua deficiência, com todas as suas inseguranças, certezas, mas Deus não quer que essa situação te faça comum. E nessa noite é uma noite que você tem que dar um passo de fé. E eu quero orar por você, mas eu quero que você venha aqui só se você tiver certeza, se essa palavra realmente ela entrou no meu coração. Não venha aqui por vir. Se você apenas diz: não, eu quero sair dessa situação que eu estou vivendo, eu quero viver situações de milagres na minha vida, eu quero ter um comportamento novo na minha vida. É isso que Deus vai fazer. Então eu quero convidar você.
Nós vamos cantar ao Senhor. Ninguém vai orar por você, não. Ninguém vai pôr a mão. É o momento que você tem que falar: Deus, eu quero mudar. Eu não quero viver como eu estou vivendo. Eu quero fazer diferença. Eu quero fazer a diferença.